Olá, alunos, tudo bem? Mais uma aula de Geografia com o professor Roberto e hoje nós vamos ver um pouco sobre a questão das redes urbanas, ok? Então, vem comigo. Então, alunos, hoje a gente vai ver um assunto ligado à urbanização, metrópoles, megacidades, né? E aí eu vou mostrar para vocês no início dessa aula um vídeo mostrando algumas imagens de satélite de duas áreas diferentes. Uma muito mais urbanizada e outra nem tanto. Porém, até essa que não é tão urbanizada, existe ali alguma coisa relativa à indústria, tá ok? Então, vamos ao vídeo. Então, aluno, a gente vai começar falando do centro do Rio, tá? Na área central da cidade do Rio de Janeiro. Por essas imagens, você já pode perceber que é uma área densamente urbanizada, tem uma grande concentração de prédios, você quase não vê áreas verdes em volta. Fora também que essa região aí, né, ela concentra boa parte das empresas, das empresas privadas, bancos, instituições financeiras. Então, a cidade do Rio é um centro regional muito importante porque ele influencia as cidades no seu entorno, né? E outros estados também da região sudeste, tá ok? A gente pode perceber aí também esse adensamento urbano, tem todos aqueles aparatos urbanos, metrô, trem, aeroporto também. Então a gente pode perceber que isso aí é uma área, é uma metrópole, né? É uma cidade que exerce com uma grande influência. Vamos agora para uma outra cidade, agora é um município, né, do interior do estado do Rio, chamado Porciúncula, que você pode perceber que só o centro do Rio já é mais urbanizado do que todo esse município, mas mesmo assim tá ali, ó, polo industrial. Por que será, hein? Então, queridos, esse nome Porciúncula, ele é em homenagem ao primeiro governador do estado do Rio no período republicano. Ao ver as imagens, a gente pode perceber que a área urbana que eles têm não é tão densa, né? Tu não vê ali muitos prédios, você não vê ali prédios, não vê ali linhas de trem, metrô, né? Em volta, né, ainda existem os morros, algumas áreas verdes. Só que aí tem um polo industrial. Aí você pode perguntar, poxa, mas por que uma indústria, né? Por que vão construir um polo industrial em uma área tão afastada, né? Com poucos aparatos urbanos? Por que será? E é isso que a gente vai ver hoje, tá bom? Tá vendo ali, ó, tá vendo? É uma área em volta. Nós não temos, né, uma rede de transporte de estradas que dão acesso a essa área. Tem poucas, tem algumas, né? Mas não é o principal. E temos ali o polo industrial. Vamos ver agora alguns elementos que nós iremos estudar nessa aula de hoje e alguns conceitos. Vamos ver rapidamente, ok? Vamos ao nosso primeiro slide. Vamos lá. Redes urbanas. Nós temos as metrópoles, né, que são as cidades que exercem muita influência nas cidades no seu entorno. Temos as megacidades, que elas são consideradas assim a partir de 10 milhões de habitantes, né? Se eu não me engano, Nova York foi a primeira cidade a receber esse título. Temos as cidades globais, que são as cidades cuja influência política, econômica e cultural extrapolam os seus países de origem e têm influência até em outros países de outros continentes. E a hierarquia urbana, né, que faz relação com a importância de cada cidade dentro da rede urbana. Aí tu pode perguntar, professor, rede urbana, hierarquia urbana, hierarquia parece algo que tem a ver com militar, tem soldado, o cabo, o sargento, aí vai. Tem alguma coisa a ver? Até tem, né? É parecido, porém, nós vamos ver no próximo slide como que esse tipo de hierarquia urbana, né, ele foi sendo substituído por uma nova hierarquia urbana. Vamos ao próximo slide, vamos lá. Temos o esquema clássico, né, que é aquele esquema, a vila está abaixo da cidade local, que está abaixo do centro regional e por aí vai. No outro, nós temos algo mais conectado, temos uma metrópole nacional ali, e aí, ali próximo a ela, né, temos ali a metrópole regional, a cidade local, a vila, porém, não está mais naquela hierarquia de um embaixo do outro, por exemplo. Até está ali, ao lado, porém, você pode perceber que está tudo muito conectado. Por quê? Porque hoje em dia, com o avanço
tecnológico dos meios de transporte, principalmente dos meios de comunicação, né, internet e tal, as áreas mais distantes estão tendo acesso às áreas mais industrializadas, mais metropolitanas. Mas como assim, professor? Vou dar um exemplo. Sei lá, uns 50 anos atrás, 80 anos atrás, se você nascesse em uma vila, dificilmente você teria acesso aos bens e serviços de uma grande metrópole. Você poderia, no máximo, ir até uma cidade local para conseguir alguns bens e serviços, né? Você teria que se deslocar até a metrópole. Se você quisesse um emprego melhor ou fazer uma faculdade, por exemplo, você tinha que morar no centro urbano, sair da onde você mora. Hoje em dia, isso deu uma pequena modificada. Como assim? Olha esse próximo slide, presta atenção. Tá vendo? Temos aí uma aldeia indígena, ok? E temos um indígena acessando a internet, as redes sociais. Ele pode ter acesso a vários bens e serviços de cidades maiores. Então, hoje em dia, as cidades menores, né, os centros regionais, as cidades locais, elas conseguem ter um maior acesso aos bens e serviços das grandes metrópoles, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, através de um avanço das redes de transportes e de comunicação. Porque aí você pode até mesmo ter acesso a um serviço, a um trabalho na sua casa, home office. A sede fica ali, por exemplo, em São Paulo. Aí a pessoa mora em uma cidadezinha do interior. Ela consegue, sim, em alguns trabalhos, trabalhar em casa, pelo computador, com a internet. Então, percebeu que essa relação da hierarquia urbana sofreu uma modificada. Só que isso faz com que as metrópoles se tornem mais poderosas, porque as outras cidades vão ficando cada vez mais dependentes desses serviços que as grandes metrópoles têm. Tá ok? Vamos dar agora aqui alguns exemplos dessas metrópoles, cidades maravilhosas. Vamos lá, próximo slide. Temos aí um exemplo de uma cidade global, que é a cidade de Nova York, uma das mais conhecidas. Por que cidade global? Pessoal, tudo que acontece ali, em termos políticos, econômicos, a bolsa de valores, as eleições americanas, elas reverberam no mundo todo, ok? Temos, por exemplo, Nova York, Tóquio, Paris, Londres, ok? E ali ao lado temos uma metrópole nacional que é a cidade de São Paulo. Por quê? Tudo que acontece em São Paulo, seja no viés econômico, político e cultural também, reverbera no país inteiro. Deu para entender? Mas mesmo assim, várias indústrias estão saindo dessas áreas, indo para cidades menores. Aí você pode se perguntar, mas professor, por que uma indústria, por exemplo, uma indústria automobilística que faz carros, faz caminhões, vai sair de uma grande metrópole para uma área mais isolada, mais afastada? Boa pergunta. Eu quero que vocês olhem agora os próximos slides, que vai ilustrar a minha explicação. Vamos usar o próximo slide. Temos aí um pequeno gráfico, né, do número de indústrias por região. Você pode perceber ali que o Sudeste ele tem quase metade das indústrias. Mas há um bom tempo atrás, tinha muito mais. Tinha, tipo assim, 90% das indústrias se concentravam no Sudeste, lá na década de 40, 50. Então houve esse espraiamento. E mesmo na região Sudeste, as indústrias estão saindo das áreas do centro urbano ali, né? Indo para cidades menores. Vou mostrar aqui mais um slide de uma cidade que ela fica no interior do Paraná, a cidade de Céu Azul. Pode ver pelas imagens, é uma cidade pequena, é uma cidadezinha pequena, porém tem um polo industrial ali muito importante para essa cidade que move ela economicamente. E aí, como que eu posso explicar por que isso acontece? Vou dar mais uma vez, eu amo dar exemplos. Vamos lá? Esse exemplo? Faz de conta que eu sou um prefeito de uma cidadezinha muito pequena e isolada do Brasil. Aí chega um grande empresário, ele representa uma indústria automobilística, por exemplo, pode ser da Alemanha, dos Estados Unidos, da Coreia, não sei. Olha, eu quero instalar uma fábrica na sua cidade, eu vou gerar muitos empregos para você, você vai ganhar muito politicamente. Puxa, mas que bacana, vai vir com uma fábrica para minha cidade, mas espera aí,
eu vou trazer os empregos. Então, eu quero que você me doe um terreno, que eu não quero pagar por um terreno, alugar, não. Não seja por isso, a gente vai ver que um bom terreno para o senhor instalar a sua fábrica, ou muito bom, então que eu não vou ter mais gastos com o terreno, não. Ah, e tem mais uma coisa, toda a estrutura a gente vai montar aí para o senhor. Você não vai se preocupar em montar nada, é só trazer as máquinas e abrir. Pô, perfeito. Mais uma coisa também, eu quero ficar 10 anos sem pagar alguns impostos. Tudo bem, não tem problema. Por quê? O empresário vai poder abrir com uma indústria, ele vai pagar muito menos em impostos. O prefeito vai fazer o marketing, olha, eu trouxe 25 mil empregos diretos e indiretos. A população, teoricamente, vai ficar mais feliz, porque vai ter mais empregos, mas aí tem alguns problemas. Mas, puxa, nós não temos mão de obra qualificada aqui, os jovens não têm acesso a uma faculdade, a um curso técnico, aí a empresa, não, vamos fazer com uma parceria público-privada, vamos abrir um curso técnico, e a garotada que entrar ali vai direto ser encaminhado para essa fábrica. Olha que beleza, mão de obra qualificada e barata também. Olha que perfeito, mas, pessoal, não se engane, tudo isso é um jogo de interesse, né? A empresa vai economizar bastante, né? O prefeito vai ter o marketing político, e assim que essa cidade não for tão importante para essa empresa, eles vão embora, ok? Então vamos ver aqui rapidamente algumas características que atraem as indústrias, ok? Vamos lá, próximo slide. Temos aí a questão da mão de obra ampla, né, e com qualificação profissional. Temos a disponibilidade das matérias-primas, por exemplo, se eu ir para uma cidade que tem bastante produção de minério de ferro, o transporte desse minério vai ser muito mais barato, que eu já estou ali, né? Fora os incentivos fiscais, que é você abater vários impostos para essa empresa. A existência de uma infraestrutura de transporte, se não tiver, eles constroem também. Uma infraestrutura energética, né, para fazer as máquinas se movimentarem, leis trabalhistas brandas e sindicatos mais fracos, porque nessas cidades, né, como tem muito desemprego às vezes, então, quando chega com uma empresa que oferece emprego e tal, então, eles não ligam muito para a questão do meio ambiente, entendeu? Temos também um amplo e ativo mercado consumidor, né? Porque se você gera empregos, né, esse pessoal que está trabalhando está ganhando dinheiro, né? E está comprando, é o mercado do consumidor. Então percebeu como pegamos vários elementos dessa questão das redes urbanas e a gente trouxe para a aula. Foi uma pinceladazinha, foi bem rápida, mas foi interessante. Mas a aula não acabou, nós temos que ir sempre para o nosso desafio. Será que hoje você vai acertar? Será? Então vamos lá. Vimos na videoaula como a dinâmica da hierarquia urbana se modificou ao longo do tempo. Um dos principais fatores que contribuíram para essa mudança foi: opção A, o surgimento das megacidades; opção B, o avanço tecnológico; ou opção C, a acelerada concentração populacional. Tempo. Ok, vamos à resposta. Avanço tecnológico. Então, alunos, né, como foi falado na aula, né, os avanços tecnológicos dos meios de transporte e comunicação, a internet facilitou essa integração entre as cidades menores e as maiores, tá bom? Então, a aula vai ficando por aqui, né? Continue assistindo às outras videoaulas, me acompanhem aqui também, por favor, né? E não esqueçam de acessar o aplicativo do Rio Educa, ok? Quem sabe na próxima aula o Daniel aparece, né? Então, alunos, até a próxima e até mais.